Olá, aqui é a professora Luciana para mais uma aula de gramática. Hoje eu vou falar sobre as figuras de linguagem. O uso da linguagem apresenta alguns recursos estilísticos que direcionam para um sentido ou uma intencionalidade. Isso quer dizer que tudo que dissemos tem uma intenção. Dessa forma, nada é dito ao acaso. É através das palavras que é possível expressar opiniões, sentimentos e também emoções. Vamos falar agora a respeito do sentido denotativo. O sentido denotativo é aquele que apresenta a palavra no seu sentido real, literal, da forma como ela é apresentada no dicionário. Então vamos ver um exemplo. A Terra gira ao redor do Sol. O Sol é mostrado aqui, ele é apresentado como um astro luminoso. E o sentido conotativo? O sentido conotativo é aquele que apresenta o sentido figurado, que é um sentido criado, inventado. Por exemplo, você é meu sol. O sol é mostrado e apresentado aqui como um elogio. Agora, falando a respeito das figuras de linguagem. A primeira delas é a comparação, que é quem estabelece uma semelhança, um tipo de comparação mesmo. Elas apresentam palavras ou expressões que são comparativas, como, por exemplo, como, igual a, que nem, semelhante a. Vamos ver um exemplo então. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Esse é um trechinho, um fragmento do Carlos Drummond de Andrade. Então, esse como aí é uma comparação, está comparando os homens aos percevejos. E a metáfora? A metáfora apresenta alguns pontos em comum entre características de substantivos distintos. Ela é utilizada principalmente na linguagem poética. Vamos ver um exemplo. O caminho era uma serpente entre lindas colinas. Então, aqui era uma serpente está enfatizando a sinuosidade do caminho, dessas colinas. Então, a metáfora também é um tipo de comparação. Agora vamos falar a respeito da metonímia ou sinédoque. Ela é usada quando as palavras ou expressões apresentam um ponto de contato ou de proximidade. Por exemplo, o estádio vibrou com um gol. Então, quando falamos que o estádio vibrou com um gol, não foi o estádio que vibrou, foi a torcida que estava no estádio. A personificação é prosopopeia. É aquela que atribui características humanas a seres que não são humanos, são seres inanimados. Por exemplo, a cidade foi completamente destruída pela nevasca cruel. Cruel é uma característica humana, então houve aí o recurso, a figura de linguagem da personificação. Agora vamos falar a respeito da antítese e do paradoxo. Ela apresenta pares de sentidos opostos, como pobreza, riqueza. Exemplo, inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Inabitável e habitado apresentam sentidos opostos. E a hipérbole? A hipérbole é aquele exagero, que é muito utilizado na poesia, mas principalmente no nosso cotidiano. Então vamos ver um exemplo. Eu morri de rir com a peça teatral. Na verdade, ninguém morre de rir, então há um certo exagero aí nessa frase. E o eufemismo é aquela escolha mais cuidadosa de palavras que tem o objetivo de amenizar situações que são desagradáveis, dolorosas ou até mesmo constrangedoras. Por exemplo, ele agora repousa lá no céu com o Senhor. Então, o repouso aqui tem um sentido, está fazendo referência ao falecimento de conhecido. E essa palavra foi escolhida para amenizar uma situação que é extremamente dolorosa. E a ironia? A ironia é aquele recurso que anuncia alguma coisa, mas que apresenta um sentido oposto, que é claramente entendido pelo leitor. Então, é a figura de linguagem que é predominantemente nas piadas. Vamos ver um exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Carlos Drummond de Andrade. Então, apresenta uma série de qualidades, mas está sendo irônica, porque apesar de tudo isso, ela é muito burra.
Outra figura de linguagem importante é a elipse. A elipse é a omissão de uma palavra ou expressão sem que ocorra a perda do sentido da frase. Então, mesmo retirando essa palavra, omitindo, não se perde o sentido na frase. Por exemplo, a criança que fui chora na estrada. Foi omitido aí o eu, mas como o verbo está conjugado no fui, a gente percebe claramente que é a criança que eu fui. Pleonasmo é a repetição de uma ideia que já está contida no texto. E para que tem essa repetição? O objetivo é intensificar. Vamos ver um exemplo. É preciso, acima de tudo, viver a vida. Vive-se o quê? Vive-se a vida, né? Então, essa repetição de vida é para intensificar o viver. E o polissílito? O polissílito é aquela repetição de uma conjunção na oração que atribui ao texto um sentido de continuidade. Por exemplo, na casa não havia flores, nem árvores, nem pássaros. Então, o que foi repetido aí é um nem, a conjunção nem. Onomatopeia é a reprodução ou imitação de um barulho. Por exemplo, ouvia-se de longe o zum 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 das pessoas. Então esse zum 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 faz referência àquele barulho, né, do tumulto de muitas pessoas juntas. É o que ocorre também quando falamos do tic-tac do relógio, por exemplo, ou do toque-toque na porta. Outra figura de linguagem muito importante, principalmente na literatura, é a anáfora, que é a repetição de uma palavra ou trecho logo no iniciozinho da frase. Por exemplo, menina bonita, menina educada, menina simpática, meu amor. Menina aí foi repetido. Então, essa figura de linguagem é anáfora. Outro recurso bastante usado na literatura é a aliteração. Essa figura de linguagem é muito importante. É um recurso sonoro que consiste na repetição de uma consoante ou de sons consonantais que são semelhantes. Por exemplo, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Esse é um fragmento aí de um poema do Manuel Bandeira. Qual o objetivo dessa repetição do V e do F? É provocar um efeito sonoro. Agora, para finalizar, vamos falar a respeito da sonância. É um recurso sonoro que consiste na repetição de uma determinada vogal. Por exemplo, a bela bola rola, a bela bola de Raul, Cecília Meirelles. Também é um recurso muito utilizado na literatura e também tem o objetivo de provocar um efeito sonoro e é o que promove também, né, o que acaba gerando as rimas. E se você quiser ler o artigo completo sobre as figuras de linguagem, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber a notificação sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!